Vamos iniciar uma série de discussões sobre alguns temas do nosso cotidiano. E as duas situações que eu separei, né, e acredito ser de suma importância para a nossa discussão, começa com livramento e gratidão. E eu vou iniciar com um exemplo do que eu vivi durante essa semana. Foi uma situação de trânsito em que eu me vi dentro do carro, dirigindo com a minha esposa e meu filho, numa situação em que eu me senti encurralado. E por incrível que pareça, ele é um garoto de 3 anos, nunca vai perceber uma situação dessa, nunca poderia perceber, não há a mínima chance dele ter percebido essa situação. A minha esposa estava tirando um cochilo no banco de trás, que estava a caminho do trabalho, e eu era o único ali acordado, pelo dever de estar dirigindo. E eu me vi numa situação em que eu tive que parar o carro para um ônibus passar, e logo atrás veio um outro ônibus em alta velocidade. E eu confesso que eu gelei. Eu senti aquele calafrio, porque olhando pelo retrovisor, eu imaginei que aquele ônibus não conseguiria parar, porque era praticamente uma curva. Ele descobriu que eu estava parado logo em cima. E normalmente naquela rua, naquela avenida, são 4, 5 faixas. E o que iria acontecer é que teria um carro ao lado, na faixa ao lado. Por um livramento, que é isso que eu considero, quando eu continuei olhando, o outro ônibus ainda estava parado na minha frente, continuei olhando e o que eu vi foi uma redução brusca da velocidade daquele ônibus que estava atrás, e logo em seguida o motorista conseguiu jogar para a faixa à direita. Naquele horário da manhã, isso é algo raro, quase impossível você ter uma vaga na faixa ao lado e conseguir entrar de uma forma tão rápida. Então, naquele momento, eu tive certeza, foi um livramento. Foi um livramento de Deus. O eterno Deus agiu de forma muito providencial. Teve a perícia do motorista, teve a questão física, distanciamento entre um carro e outro, mas com certeza teve um livramento. Eu não sou de ter visões, eu não sou de de ver coisas, mas eu senti naquele momento que algo anormal estava acontecendo. E eu expressei, a minha esposa acordou e ela percebeu também que eu estava preocupado. Então, até o caminho do trabalho eu fui pensando naquilo. Não teve imperícia da minha parte, não teve imperícia do outro motorista, de nenhum dos dois motoristas dos ônibus que estavam envolvidos na situação. Mas é uma coisa do cotidiano, uma situação do cotidiano. Aconteceu. Poderia ter ocorrido algo totalmente diferente, mas não. Houve livramento. Então, o que me resta é pensar em gratidão. E essa gratidão, ela não pode ser expressada apenas em palavras, mas nas atitudes. Ainda com relação ao livramento, o que nós encontramos na Bíblia? E aqui a versão que eu separei é a versão do Tanar. Então tem uma pouca diferença em relação à tradução. Mas eu separei Salmos 34, versículo 5, 7 a 9. O versículo 5, que traz evidentemente a promessa, né? O rei Davi buscou o Eterno e ele respondeu e livrou Davi de todos os seus temores. Versículo 7. Quando chama o pobre ou o aflito, o Eterno ouve e cura de todas as suas atribulações. Versículo 8. Acampa o anjo do Eterno ao redor dos que o temem e lhes traz salvação. Versículo 9.
considerai e vede quão bom é o Eterno, bem-aventurado é o que confia nele. Naquele momento, no volante, eu não estava orando, eu não estava pedindo. Mas todos os dias o que eu peço é pela segurança da minha família, pela vida dos meus familiares. Então, quando surge a situação, se você já tem o costume de pedir, você será ouvido. E foi o que aconteceu. E qual é o nosso dever depois que ocorre ou que você recebe uma bênção dessa, um livramento desse? O nosso dever é ter gratidão. E a Bíblia tem várias passagens falando sobre gratidão. Mas eu peguei uma específica, 1 Crônicas 29:13, para representar esse que eu considero como o dever e a expectativa da gratidão em relação a determinadas ocorrências. Também se trata de uma oração do rei Davi. Versículo 13. Agora, pois, ó nosso Deus, rendemos-te graças e louvores ao teu glorioso nome. E com essa mensagem, eu desejo uma boa semana a todos.